França e Reino Unido pedem à coligação de interessados garantias de segurança sólidas para a Ucrânia e insistem em força multinacional para o país no pós-guerra. A maior refinaria de petróleo da Sérvia corre o risco de encerrar a menos que as autoridades dos Estados Unidos aprovem uma licença de operação até quinta-feira. Sem mais recursos, o Supremo Tribunal Federal ordena que Bolsonaro comece a cumprir pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O Tribunal de Justiça Europeu decidiu que os países do bloco devem reconhecer os casamentos entre pessoas do mesmo sexo celebrados nos Estados-membros. Foram detidos mais 4 suspeitos de envolvimento no assalto do mês passado ao Museu do Louvre. França e Reino Unido instaram os membros da coligação de interessados, que agrupa 35 países, a fornecer à Ucrânia garantias de segurança sólidas para salvaguardar um futuro acordo de paz, incluindo a colocação de militares no terreno, como parte de uma força multinacional. Ukraine has had its share of promises that were shattered by successive Russian aggressions, and real, rock-solid guarantees are a necessity. A versão original do plano de paz de 28 pontos dos Estados Unidos excluía a presença de forças da NATO da Ucrânia. A chamada Força de Tranquilização Multinacional, pretendida por Starmer e Macron, iria conduzir operações de formação e segurança, mas não na linha da frente. And it's only if Russia believes we're serious to responding to any violation that this will underpin a lasting peace. Funcionários ucranianos e norte-americanos em Genebra alteraram o projeto de plano de paz proposto pelos Estados Unidos na semana passada, cujas disposições favoreciam em grande parte os interesses de Moscovo. O Kremlin já manifestou a sua preferência pelo modelo original. Foi concluída uma nova secção da vedação da fronteira este finlandesa, uma barreira de 200 quilómetros que começou a ser construída no ano passado para impedir a entrada de imigrantes ilegais vindos da Rússia. É uma vedação que reforça antigos postos fronteiriços. A região mais crítica é a da Lapónia. Mária, que viveu sempre na região, diz que nunca nada de bom veio do leste. Kaikkien aikojen kuluessa tämä on ollut aina semmoinen geopoliittinen piste. Eli se on ollut idän ja lännen välinen rajamaasto aina. Idästä ei tule koskaan mitään hyvää. Ja se vaan perustuu historiaan. Guarda fronteiriço diz que com o despovoamento aumentam os problemas de segurança. Arvioi, että jos näitä itärajan rajanylityspaikkoja nyt avattaisiin, niin tuo välineellistetty laiton maahantulo Venäjältä Suomeen jatkuisi. A vedação é construída em parte em terrenos públicos e em parte em terrenos privados e custará cerca de 362 milhões de euros. O presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, alertou que o país enfrenta uma grave crise. A maior refinaria de petróleo do país terá de encerrar, a menos que as autoridades sancionadoras dos Estados Unidos aprovem uma licença de operação até quinta-feira. Vučić disse ainda que o Banco Nacional e todos os bancos comerciais que trabalham com a indústria petrolífera da Sérvia foram avisados de que poderão enfrentar sanções que afetarão todo o sistema financeiro. Mi time konačno I definitivno stavljamo u opasnost I naše poslovne banke I našu centralnu banku. To znači da može doći do potpune obustave platnog prometa I usluga prema stanovništvu, prestanka funkcionisanja platnih kartica, prestanak funkcionisanja I izdavanja kredita I svega drugog. Entretanto, o Banco Nacional da Sérvia anunciou que suspenderá as transações de pagamento com esta refinaria se a empresa não obtiver uma licença comercial dentro do prazo estipulado. A indústria petrolífera da Sérvia é maioritariamente detida por russos e, devido às sanções, deve alterar a sua estrutura acionista para continuar a operar internacionalmente.
Jair Bolsonaro já começou a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o antigo presidente brasileiro poderia começar a cumprir a pena na sede da Polícia Federal em Brasília, onde estava em prisão preventiva deste sábado, considerando que a equipa jurídica de Bolsonaro esgotou todos os recursos. Apoiantes do antigo líder brasileiro exigiram a libertação de Bolsonaro. Já os opositores celebraram o início da pena de prisão. O antigo presidente estava detido desde sábado depois de ter tentado danificar a pulseira eletrónica que monitorizava a prisão domiciliária. Jair Bolsonaro reconheceu as tentativas de mexer com o dispositivo que atribuiu a episódios de alucinações. Bolsonaro encontra-se atualmente num quarto isolado, sem contacto com outros reclusos, com cama, casa de banho privada, ar-condicionado, televisão, secretária e um mini frigorífico. Bolsonaro e vários aliados foram condenados por tentar derrubar a democracia brasileira após a sua derrota nas eleições de 2022, numa conspiração que incluía planos para matar o então presidente eleito Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o inimigo de longa data, o juiz Alexandre de Moraes. Vários aliados de alto nível também começaram a cumprir as respectivas penas. O ex-primeiro-ministro grego Alexis Tsipras criticou o ex-ministro das Finanças Yanis Varoufakis no seu livro de memórias recentemente publicado. Tsipras argumentou que o encarava mais como uma celebridade do que um economista e disse também que subestimou o fator humano quando nomeou ministro das Finanças durante a crise da dívida grega em 2015. Há uma década, Tsipras subiu ao poder com uma agenda anti-austeridade. No entanto, o antigo primeiro-ministro parecia estar no bom caminho para levar a Grécia a sair da zona euro. Apesar de um referendo em que os gregos rejeitaram as condições de resgate propostas pelo Bloco, Tsipras ignorou os resultados e aceitou um novo pacote com medidas de austeridade mais duras. Varoufakis demitiu-se devido à decisão do ex-primeiro-ministro de inverter o rumo. Na terça-feira, o ex-ministro das Finanças comentou o lançamento do livro de memórias, dizendo que não o tinha lido e que ia esperar pelo lançamento do filme. Os países da União Europeia devem reconhecer o casamento entre cidadãos do mesmo sexo, celebrado legalmente em qualquer Estado-membro. Esta foi a decisão do Tribunal de Justiça Europeu, apresentada na terça-feira. Os países que se recusem a fazê-lo contrariam a legislação do Bloco e violam a liberdade e o direito ao respeito pela vida privada e familiar. O tribunal decidiu que Varsóvia estava errada ao não reconhecer a certidão de casamento de um casal polaco que se casou em Berlim em 2018 e que depois regressou à Polónia. As reações dos legisladores polacos foram mistas. Pytanie jest w tej chwili takie, w jaki sposób miałby się odbyć kwestia implementacji do polskiego prawa. No bo jeżeli to ma przejść przez polskie prawodawstwo, czyli Sejm, Senat i podpis prezydenta, no to nie możemy doprowadzać do sytuacji takiej, już pomijając pewne kwestie takie typowo związane ze swoim takim indywidualnym podejściem do tej sprawy, który każdy z polityków pewnie ma, do tego, żeby łamać konstytucję. Mam nadzieję, że to będzie przełomowy wyrok. Mam nadzieję, że polskie instytucje teraz głęboko się zastanowią, w jaki sposób respektować małżeństwa zawarte poza granicami Polski, małżeństwa osób tej samej płci, bo jednak jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. 16 países da União Europeia reconhecem o casamento entre pessoas do mesmo sexo do Bloco. Para além disso, mais 6 países consentem as uniões ou parcerias civis para casais homossexuais. Já 5 Estados-membros não reconhecem qualquer forma de união oficial para casais do mesmo sexo. Foram detidas mais 4 pessoas suspeitas de envolvimento no assalto ao Louvre no mês passado, segundo avançou o Ministério Público de Paris na terça-feira. Em causa estão 2 homens e 2 mulheres da região de Paris, com idades entre os 31 e os 40 anos. O Ministério Público não indicou que papel estas 4 pessoas terão tido no roubo das joias. Mas a imprensa relata que um dos homens detidos faria parte do grupo de 4 indivíduos que terá cometido o assalto. Os magistrados tinham já apresentado acusações preliminares contra 3 homens e uma mulher, identificados em outubro no âmbito deste caso. Os assaltantes precisaram de menos de 8 minutos para roubar joias no valor de 88 milhões de euros.
Centenas de viajantes ficaram retidos em Espanha após as companhias aéreas cancelarem os seus voos devido aos avisos de segurança dos Estados Unidos da América na região. A última foi a companhia aérea espanhola Air Europa. O alerta da Administração Federal de Aviação norte-americana, emitido na sexta-feira, insta os pilotos a usarem de extrema cautela devido ao agravamento da situação de segurança e ao aumento da atividade militar em torno da Venezuela. Esta situação provocou cancelamentos generalizados por parte de companhias aéreas venezuelanas e internacionais, como a Turkish Airlines, a Ibéria, a TAP e muitas outras. Durante o fim de semana, outras companhias aéreas internacionais já tinham adotado medidas semelhantes. O aviso surge dias depois de os Estados Unidos da América terem designado como grupo terrorista o Cartel dos Sóis, um grupo que alegadamente é liderado pelo presidente da Venezuela. Reforçar uma parceria baseada em valores comuns. Foi esta a mensagem da 7ª Cimeira entre a União Europeia e a União Africana, que terminou na terça-feira em Luanda. Os participantes destacaram, em particular, a necessidade de alcançar a paz em todos os continentes por via do multilateralismo. There are no alternative for the multilateral and the international rules-based order, because the alternative is simply the chaos. And we need to avoid the chaos, we need to uphold for the international order in Ukraine, in RDC, in Gaza, in Sudan, elsewhere. Os dois parceiros congratularam-se também com os progressos realizados na implementação do Global Gateway, um programa de 150 mil milhões de euros que visa reforçar o crescimento e acelerar as transições climática e digital nos países africanos.